um pouco sobre esse conflito do Irã e de tudo que está acontecendo, que eu acho que é uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem todo dia. Como é que vai ser, como é que vai terminar, quanto tempo falta, o que, que vai acontecer. Então eu vou tentar dar um panorama assim superficial dessa situação, né, se tu me permite, para fazer um paralelo da geopolítica e como que a gente deve entender esse processo atual que está acontecendo, tá? Então, eu sei que, às vezes, uma palavra de compreensão, ela leva a um aprofundamento da situação, porque se a gente ficar olhando só a mídia alternativa, a mídia comum, a gente se perde. A mídia comum fala mal do Trump, a mídia comum fala mal de tudo, a mídia também, ela é totalmente comprada para que nós fiquemos perdidos e não manifestemos a verdade. Então, a gente tem que, primeiro, abandonar a mídia oficial e buscar em meios alternativos a resposta que a gente não tem. Mas, enfim, eu quero dar duas notícias, uma positiva e uma não tão positiva. Eu recebi agora uma mensagem que vem de pessoas assim de alto escalão aí, que falam mesmo de coisas importantes, que é uma fonte bastante confiável, que diz que nós estamos no momento assim desse conflito atual, um momento da limpeza da guerra física, do conflito físico, ou seja, é a limpeza física, parte política, parte da sujeira, parte das mentiras, da falcatrua, esses assuntos do master e tal. Então nós estamos nessa exposição do mal, tá? O mal está sendo exposto para ser retirado. Então isso é a boa notícia, que o mal, o momento de retirar o mal é agora, é hoje. Nós estamos vendo como nunca a gente viu a exposição de todo o mal. O que acontecia lá no Irã, o que acontecia na Venezuela, está tudo vindo assim como óleo na sopa, né? Ele subindo para depois ser retirado. Então estamos nesse processo atual muito intenso da guerra física, visível, né? Que é o que acontece hoje. Porém, o que é a parte, digamos assim, mais negativa disso, que como a sujeira é tanta e ela tem que ser realizada antes que venham as bênçãos humanitárias, né, as coisas que virão, não é prudente, dentro do pensamento da Aliança da Terra, de fazer com que misture vinho novo com odres velhos, como diz a Bíblia, né? Então eles vão tentar fazer a limpeza ao máximo, tirar toda a sujeira, libertar o Irã, libertar o Brasil, libertar Cuba, libertar a Venezuela, libertar. E depois que esses países foram libertados, começaria daí a segunda fase, que aí é a reconstrução desses países através da eleição de partidos de direita que vão reconstruir esses países. E a terceira fase, que é a mais longa, que pode demorar mais que um ano, é daí a vinda do flash solar e dos eventos mais espirituais. Então, resumindo o que eu falei, fase 1, fase 2, fase 3. Primeira fase é a limpeza física que está acontecendo hoje. Segunda fase, depois que todos os países caírem do mal, começa a reconstrução desses países, inclusive do Brasil. Não sei como será feita, mas a direita vai ter o trabalho de reconstruir tudo que a esquerda destruiu ao longo de décadas. E uma terceira e última fase, que é a mais longa, da qual nós vamos ser exigidos que a gente fique mais assim preparados, e essa é a parte principal, porque é a grande seleção do joio e do trigo, que quando vier o EBS, flash solar, né, a transmutação do nosso corpo para corpo de silício e outras coisas que a Terra irá acender, nós temos que ter uma determinada vibração, sem a qual nós não permaneceremos na nova Terra. Então esse que é o ponto principal. Toda essa parte política aí é uma certa distração. O que realmente importa é a nossa elevação, a nossa busca espiritual, para que a gente esteja preparado para a terceira fase, ou quarta ou quinta, o nome que quiserem dar, essa fase espiritual onde nós seremos medidos, seremos avaliados, nós seremos julgados se nós temos condições de permanecer na nova terra que virá, ou se a gente vai ficar na 3D e ser, digamos assim, sugado pela corrente do que já existe por aí. Então, essa seleção, ela é o momento mais culminante da história da nossa alma, pois ou nós seremos exilados, imigrados para mundos de 3D inferiores, ou a gente permanece na 5D. E essa é a grande
teste que a nossa alma sofrerá. Por isso, não foque em picuinhas, não foque em besteirinha, não foque em medo, ressentimento e queixas, foque em você, foque no seu crescimento, na sua alma, foque que você é a luz e você está aqui para atingir esse estágio de vitória da sua alma, e eu tenho certeza que todos que estão ouvindo aqui atingirão esse estágio citado aqui comigo. É isso. Dizem que é assim, que se a gente manter nosso foco, nossos objetivos, se você não se preocupar com a opinião alheia, é mais fácil da gente chegar no que a gente pretende. Então, nesse momento, nós estamos nessa fase de não chegar a ficar dando voz para críticas. Nós sabemos qual a importância que nós temos e qual a importância que nós queremos aí atingir nessa nossa meta, nessa nossa chegada. Portanto, eu acredito que vocês também têm que fazer a mesma coisa, né? O Trump está fazendo a limpeza ali do canal do Irã, o Estreito de Hormuz, e ele já tomou conta do Estreito de Hormuz, ele já se apossou daquilo ali, ou seja, o Irã está perdido, ele não tem mais o que fazer, ele já tirou as minas, limpou tudo, ali quem está controlando agora é os Estados Unidos, tanto que ele postou essa montagem ali, dizendo que o Estreito de Hormuz agora mudou de nome, é Estreito de Trump. Ou seja, ele está dando uma notícia que agora quem comanda ali é os Estados Unidos e não adianta o Irã chorar porque acabou, né? Então, isso é uma boa notícia, uma excelente notícia. Eu vejo que o Trump tá fazendo o que precisa ali. Por que o Irã é o país do mal? Por que a gente fala tanto do Irã? É porque ele tinha foguetes e mísseis ali que estavam sendo preparados para serem dirigidos ao Ocidente. Então, esses foguetes e túneis têm que ser desativados. Tem que ser desativado, entende? Não tem como manter uma paz assim fictícia se não desativar os foguetes, porque de uma hora para outra eles poderiam ser lançados contra a Europa, contra a Arábia Saudita, contra Israel, né? Então eles têm que fazer. Por isso que a limpeza do Irã é fundamental. E nesse anúncio diz também que o Trump diz que bombardeios terrestres na América Latina vão começar em breve, ou seja, ele tem planos também de entrar aqui na América Latina, entrar em Cuba parece que ele já está dentro ali, e também entrar no Brasil. Então eles têm essa pretensão de entrar aqui no Brasil para limpar as gangues do pó, como PCC, CV, né? Então ele virá fazer ações aqui no momento adequado. Não chegou o momento ainda, mas ele vai chegar aqui, tá? Então, a gente vê que o mundo está em turbulência, né? O petróleo continua subindo e a tendência que tem ainda mais turbulência para os próximos dias. Eu acho que não vai terminar tão logo esse assunto ali do Irã. Ao meu ver, é apenas uma suposição, que enquanto não tiver destruído o último foguete do Irã, eles não podem recuar, não pode sair dali, né? Então não adianta pedir paz, tem que destruir os foguetes, tá? Mas o petróleo continua subindo, tá $110 o barril e tal. E o presidente, o Trump também, ele tá tirando todos os bens congelados da Guarda Revolucionária, ou seja, está deixando eles sem dinheiro, eles estão pelados para pagar salário, então, enfim, né, eles estão praticamente falidos, né? Então, é isso que eu queria dizer, assim, que não tem mais jeito. E o Trump também mostrou essa foto aqui, que ele vai botar a sua foto no passaporte e nas carteiras lá. O que quer dizer isso? Que a gente está entrando num novo momento que se chama República Restaurada. O que a gente tinha antes era a corporação americana, que essa corporação ela já está extinta, né? Está sendo acabada, e nasce um novo Estados Unidos, que é a chamada República Restaurada. Por isso que eles estão mudando a foto do passaporte e tudo, né? Porque é um novo país, é um novo momento. Então, a gente está vendo assim coisas muito fortes e que vão mudar coisas muito fortes no mundo todo. E como eles sempre falam, né? A tempestade está chegando, nada pode impedir o que está por vir. Nada. Então, as coisas que virão serão muito grandes, muito fortes mesmo. E os Estados Unidos já está por dentro progredindo bastante. Começam aqui as residências lá crescerem, novas construções, a economia deles está de bem a melhor, eles estão indo muito bem e eles vão continuar fazendo esse trabalho de limpeza da terra, né? Aqui o Ray Charles com a Camila, então ele, né, mostrou a abelha ali e tal. Enfim, teve uma outra cena que ele
que ele mostrou assim que ele que está no comando do mundo. E outra coisa que eu quero destacar, Ana, que já começou, agora tipo assim, essa história das canetinhas, né, das VAs, das picadas, né, estão sendo desmascaradas no mundo todo. É só o Brasil que ainda exige essa porcaria. Então, o Bill Gates vai ter que depor na Holanda, foi indiciado por mentir ao público sobre as pontinhas, né, contra o COV, e ele vai a julgamento na Holanda. Então veja que está sendo um grande escândalo agora com esse negócio das canetinhas aí que está sendo trazido à justiça. E também o presidente da indústria, da PFI, SZR, a indústria aquela que fabricava isso aí, eles chegaram e disseram assim que eles fizeram isso por mal mesmo, que eles queriam acabar com todo mundo, né? Então tá tudo assim escancarado, agora escancarado, sabe? Eu vou parar aqui, então, não tem mais como continuar negando e tentando tapar o sol com a peneira. Já está todo mundo sabendo que foi um grande plano para a redução do número de pessoas na Terra e que agora quem caiu, caiu, quem não caiu, né, está furioso e revoltado. Então, eu só quero dizer que as coisas estão aparecendo numa velocidade muito, muito grande aí, tá? Não está parado. Tem gente que diz, não estou vendo nada, não está vendo nada porque não está acompanhando. E quem acompanha está vendo as coisas aí, né? É isso aí. Vamos tentar falar em palavras, mas às vezes a gente tem que rir para não chorar, né, gente? Porque e o Vocaro? Ele caiu, não caiu, surgiu, não surgiu, cadê o homem? Ninguém viu? Ele tentaram botar um pozinho para ele tomar, ele tomou, passou mal, mas não chegaram a pagar ele ainda, porque é um arquivo vivo poderoso. Ele vai fazer a delação, né? Ele e aquele outro lá, o João Pedro, não sei o que, eles vão delatar todo mundo, e Brasília inteira tá sabendo que eles vão ter que responder na justiça, porque todo mundo ganhava um din-din muito forte. E esse escândalo do Master, ele era tão grande, que ele está chegando a números impressionantes como trilhão de reais, não é mais bilhão agora, é trilhão, está chegando a números que batem trilhão de reais, ou seja, é um dinheiro que foi tirado nosso, das nossos aposentados, da nossa população idosa, necessitada, e que foi destinado para sustentar um partido, para se manter no poder, para pagar propina, né? E esse Master aí, ele dava sacolas e sacolas de dinheiro para os políticos, né? Tinha sacos e malas de dinheiro vivo, tudo isso está documentado, está tudo registrado, a PF já sabe disso, né? Então é só uma questão de tempo que tudo vai vir à tona. Esse governo, ele não consegue se sustentar mais, porque os escândalos foram tantos, mas tantos que agora ele não tem muito o que fazer, ele tem que pegar e dizer, olha, as nossas forças foram estragadas, não temos mais força, né? E aí a vez que a direita do Brasil vai começar a ter força e vai retornar ao poder e vai fazer a limpeza e a justiça que sempre foi necessária para o Brasil. Então, eu estou muito assim otimista quanto ao que vai vir a partir de agora de representantes de governo. Estou muito otimista. Eu sei que tanto um quanto o outro não vai voltar à esquerda no poder nem a pau, zero chance, não tem chance nenhuma. A esquerda ela vai vir aí para simplesmente dizer, ó, nós vamos, enfim, a esquerda vai ser eliminada e a direita vai conseguir reconstruir tudo aquilo que a esquerda destruiu, né? Então a gente tem que ter paciência, porque isso não é feito da noite para o dia, por isso que eu falo que pode ir até um ano, segundo informações que me vieram também, pode ir mais um ano até vir o flash solar e o EBS, porque é uma coisa que exige, quando vier o EBS é porque terminou, né? E não terminou ainda, tem muita sujeira para aparecer, tem muita gente para ser presa. Então, eu acho que o EBS, assim, é a cereja do bolo, é a última coisa que vai acontecer. Enquanto não prender toda essa máfia do mal, enquanto no Brasil não tiver passado a limpo, eu, pelo menos, ao meu entender, eu posso estar super errado, mas dentro da informação que eu recebi, né, não vai acontecer nada assim de a gente receber grandes bênçãos e dinheiro à vontade, e não sei o que. Eu acho que isso só depois da limpeza, né? Queira eu estar errado, mas assim, tudo leva a crer que isso tem sentido, né? Como é que tu vai botar dinheiro novo no meio de bandido? Tu tem que tirar os bandidos para depois largar dinheiro no mundo, né?
Mas, enfim, é só uma suposição pessoal minha, eu não tenho o poder de saber o dia de amanhã, né? Nós tivemos uma live